Hi Lorena, tudo bom, meus amores? Vamos iniciar os nossos estudos sobre alquimia. Quero ressaltar aqui que os vídeos a partir de hoje serão podcasts. Eu vou utilizar pouquíssimas imagens e textos das nomenclaturas complicadas que aqui eu disser, para que você possa adicionar à sua lista de estudos, tá bom? Como eu falei, vamos conversar hoje sobre alquimia. Feche seus olhos e aprenda depois da vinheta. Então, meus amores, o que é a alquimia? A alquimia era o nome dado na Europa Latina do século XII a um aspecto do pensamento que corresponde à astrologia e o que aparentemente era uma tradição mais antiga na época. Ambos representam tentativas de descobrir a relação do homem com o cosmos e de explorar essa relação em seu benefício. O primeiro desses objetivos ele pode ser denominado científico e o segundo tecnológico. A astrologia está preocupada com a relação do homem com as estrelas e também, fazendo um adendo aqui, incluindo os membros do sistema solar, a alquimia como natureza terrestre. Mas a distinção está longe de ser absoluta, uma vez que ambos estão interessados na influência das estrelas nos eventos terrestres, e além disso, ambos sempre foram perseguidos na crença de que os processos que os seres humanos testemunham no céu e na terra manifestam a vontade do Criador e, se corretamente compreendidos, fornecerão a chave para as intenções do Criador. Mas o que seria a natureza e o significado da alquimia? O que tanto a astrologia quanto a alquimia podem ser considerados aspectos fundamentais do pensamento e é indicado por sua aparente universalidade. E é notável, entretanto, que as evidências são igualmente substanciais em todos os tempos e lugares. Evidências da antiga América Central, com os astecas e maias, ainda são quase inexistentes. As evidências da Índia são tênues e da China, Grécia e terras islâmicas antigas apenas relativamente mais abundantes. Um único manuscrito de cerca de 80 mil palavras é a principal fonte para a história da alquimia grega. A alquimia chinesa é amplamente registrada em cerca de 100 livros, entre aspas, que fazem parte do cânone taoísta. Nem a alquimia indiana nem a islâmica jamais foram coletadas, e os estudiosos, portanto, eles dependem para o seu conhecimento do assunto de alusões ocasionais em obras de filosofia natural e medicina, além de algumas obras especificamente alquímicas. E também nem está realmente claro o que era ou é a alquimia. A palavra é europeia, derivada do árabe, mas a origem de raiz da palavra shen é incerta. As palavras semelhantes a ela foram encontradas na maioria das línguas antigas, com significados diferentes, mas de alguma forma concebivelmente relacionadas à alquimia. Na verdade, aqui fazendo um comentário, os gregos e chineses, também os indianos, geralmente se referiam ao que os ocidentais chamavam de alquimia como a arte, ou por termos que denotam mudança ou transmutação. Superficialmente, a química envolvida na alquimia parece uma sucessão desesperadamente complicada de aquecimentos de múltiplas misturas de materiais com nomes obscuros, mas parece provável que uma relativa simplicidade esteja por trás dessa complexidade inteira. Os metais, como ouro, prata, cobre, chumbo, ferro e estanho, eram todos conhecidos antes do surgimento da alquimia. O mercúrio, por exemplo, o metal líquido, certamente conhecido antes, inclusive de 300 anos antes de Cristo, quando apareceu nas fontes orientais e ocidentais, foi crucial para a alquimia. O enxofre, a pedra que queima, também foi crucial. Era conhecido desde os tempos pré-históricos em depósitos nativos e também se desprendia em processos metalúrgicos, né, que é chamado de atorrefação de minérios sulfetados. O mercúrio se uniu à maioria dos outros metais e a amálgama formou pós coloridos, os sulfetos, quando tratados com enxofre. O próprio mercúrio ocorre na natureza como sulfeto vermelho, o cinábrio, que também pode ser feito artificialmente. Por todas essas, exceto possivelmente a última, eram operações conhecidas do metalúrgico e adotadas pelo alquimista. O alquimista acrescentou a ação sobre os metais de uma série de sais corrosivos e principalmente vitróis, que eram sulfetos de cobre e ferro, alumem, os sulfatos de alumínio, potássio e amônio, e os cloretos de sódio e amônio. E ele fez muito da propriedade do arsênico colorir metais. Todos esses materiais, exceto o cloreto de amônia, eram conhecidos na antiguidade, conhecidos como sal amoníaco no Ocidente, Naushad na China, Nausadar na Índia e Nushandir na Pérsia. Eu vou deixar a nomenclatura correta aqui para correta pronúncia. E continuando, e nas terras árabes, o cloreto de amônio tornou-se conhecido no Ocidente pela primeira vez no Shou Yixian Chunxin, um tratado chinês do século II depois de Cristo.
Era para ser crucial para a alquimia, pois a sublimação se dissocia em materiais corrosivos antagônicos, a amônia e ácido clorídrico, que prontamente atacam os metais. E fazendo um adendo aqui, até o século IX parece ter vindo uma fonte única, a montanha Flame, né, que no chinês vem Huo Yanshan, perto de uma da Ásia Central, que eu vou deixar a nomenclatura aqui para vocês poderem estudar sobre ela depois. E por fim, a manipulação desses materiais levaria à descoberta dos ácidos minerais, cuja história começou na Europa do século XIII. O primeiro provavelmente foi o ácido nítrico, feito pela destilação conjunta de salitre, né, que é nitrato de potássio, e vitrolo ou alúmen, que foram citados anteriormente. Mais dificilmente de descobrir era o ácido sulfúrico, que era destilado apenas do vitrilo ou do alúmen, mas exigia um aparelho resistente à corrosão e ao calor. E o mais difícil era o ácido clorídrico, destilado de sal comum, ou sal amoníaco, e vitrolo ou alúmen, pois os vapores deste ácido não podem ser simplesmente condensados, mas devem ser dissolvidos em água. Quais eram as metas da alquimia? Para a gente poder entender o que é alquimia de verdade e o seu objetivo, a gente precisa entender quais eram as suas metas. E para a gente poder falar sobre metas, a palavra-chave é transmutação. É o que caracteriza a alquimia e pode ser entendida de várias maneiras diferentes. Por exemplo, nas mudanças que se chamam químicas, nas mudanças fisiológicas, como a passagem da doença para a saúde, na esperada transformação da velhice para a juventude, ou mesmo na passagem de uma existência terrana para uma sobrenatural. As mudanças alquímicas parecem ter sido positivas, nunca envolvendo degradação, exceto como estágio intermediário no processo, como um final feliz, por exemplo. A alquimia visava os grandes bens humanos, como riqueza, longevidade e, claro, imortalidade. A alquimia não foi original em buscar esses objetivos, pois tinha sido precedida pela religião, medicina e metalurgia. Os primeiros químicos foram metalúrgicos, talvez os mais bem-sucedidos praticantes nas artes da antiguidade, e suas teorias parecem ter vindo não da ciência, mas do folclore e da religião. O mineiro e o metalúrgico, assim como o agricultor nessa visão, eles aceleram a maturação normal dos frutos da terra, numa relação mágico-religiosa com a natureza, e nas sociedades primitivas, o metalúrgico costumava ser membro de uma sociedade religiosa ocultista. Mas as primeiras aventuras da filosofia natural, os primórdios do que é chamado de visão científica, também precederam a alquimia. Sistemas de 5 elementos básicos quase idênticos foram postulados na Índia, na China e na Grécia, de acordo com uma visão em que a natureza compreendia forças antagônicas e opostas, que, por exemplo, quente e frio, positivo e negativo, masculino e feminino, ou seja, as versões primitivas da concepção moderna de energia. E também, baseando-se em uma herança astrológica semelhante, os filósofos encontraram correspondências entre os elementos, planetas e metais. Em suma, tanto as artes químicas quanto as teorias dos filósofos da natureza se tornaram complexas antes do surgimento da alquimia. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a alquimia e as suas variações de acordo com a região, e aqui eu vou começar com a alquimia chinesa, que nem da China nem do Ocidente os estudiosos poderiam abordar com certeza as origens da alquimia, mas as evidências na China parecem ser um pouco mais antigas. Na verdade, a alquimia chinesa estava ligada a uma empresa mais antiga do que a metalurgia, ou seja, a medicina. A crença na imortalidade física entre os chineses pareceu remontar ao século 8 a.C., a crença na possibilidade de alcançá-la por meio de drogas ao século IV a.C. A droga mágica, ou seja, o elixir da vida. Elixir é a palavra europeia, né, que foi mencionada nessa época, e o elixir mais potente, que é o ouro potável, que era uma solução geralmente imaginária desse metal resistente à corrosão. Já no século I a.C., muitos séculos antes de ser ouvida no Ocidente. E daí, embora influências não chinesas, especialmente indianas, sejam possíveis, a gênese da alquimia na China pode ter sido um assunto puramente doméstico. Surgiu durante um período de turbulência política e onde o período dos estados combatentes, né, que vai do século V ao século III o século V ao século III a.C., e passou a ser associado ao taoísmo, uma religião mística fundada pelo sábio Lao Tzu, do século VI a.C., e seu livro sagrado Tao Tse Ching, clássico do caminho do poder. Os taoístas eram uma coleção de vestes de forasteiros em relação aos confucionistas prevalecentes, e doutrinas místicas como a alquimia logo foram enxertadas no cânone taoísta. Agora, fazendo um pequeno comentário aqui, o que se sabe sobre a alquimia chinesa é principalmente devido a esse enxerto, tá? E especialmente a uma coleção conhecida como Yun Xin Shi Xian, 7 tábuas em uma bolsa nublada, que é datada de 1023. E daí então, assim como as fontes sobre alquimia em China, como outros lugares, são compilações de escritos muito anteriores.
O mais antigo tratado alquímico chinês, conhecido como Shao Tzu An Tzu Shi, comentário sobre o primeiro Xing, em geral, é uma interpretação apócrifa do primeiro Xing, que é o clássico das mudanças. Daí um antigo clássico especialmente estimado pelos confucionistas, relacionando a alquimia e a matemática mística dos 64 hexagramas, figuradas de 6 linhas usadas para adivinhação. Daí sua relação com a prática química é tênue, fina, mas mencionada materiais, incluindo sal amônico, e implica operações químicas. O primeiro alquimista chinês razoavelmente conhecido foi Ko Hung, que ele vive de 283 a 343 d.C., cujo livro Pao Pu Tzu, que é o pseudônimo de Ko Hung, contém 2 capítulos com receitas obscuras de elixires, principalmente à base do composto de mercúrio ou arsênico. O livro alquímico chinês mais famoso é o Tan Xin Yu Shui, Grandes Segredos da Alquimia, que provavelmente de Sun Shu Miao, que vai de 581 d.C. Até 673, que é um tratado prático sobre a criação de elixires como mercúrio, enxofre e os sais de mercúrio e arsênico, que são proeminentes para a obtenção da imortalidade, além de algumas curas específicas de doenças e propósitos, como a fabricação de pedras preciosas. De modo geral, meus amores, a semelhança entre os materiais usados em elixires feitos na Índia e Ocidente são mais notáveis do que suas diferenças. No entanto, a alquimia chinesa ela diferia daquele do Ocidente e seu objetivo. Enquanto no Ocidente, o objetivo parecia ter evoluído do ouro para elixires da mortalidade para simplesmente medicamentos superiores, nem o primeiro nem o último desses objetivos parece ter sido muito importante na China. A alquimia chinesa ela foi consistente do início ao fim, e houve relativamente pouca controvérsia entre seus praticantes, que parece ter variado apenas as suas prescrições para o elixir da imortalidade, ou talvez apenas em seus nomes para eles, dos quais um sinólogo contou cerca de 1000. No entanto, o Ocidente havia conflitos entre os defensores das farmácias de ervas e químicas, ou seja, os minerais, mas na China os remédios minerais sempre foram aceitos. Houve também na Europa conflitos entre alquimistas que favoreciam a fabricação do ouro e aqueles que pensavam que a medicina era o objetivo correto, mas os chineses sempre favoreceram a medicina. Visto que a alquimia raramente alcançava qualquer um desses objetivos, era uma vantagem para o alquimista ocidental ter a situação obscurecida, e a arte sobreviveu na Europa muito depois da alquimia chinesa ter simplesmente desaparecido. A alquimia chinesa seguiu seu próprio caminho, enquanto o mundo ocidental, com suas inúmeras promessas religiosas de mortalidade, nunca esperou seriamente que a alquimia cumprisse esse objetivo. As deficiências das religiões chinesas em relação às promessas de mortalidade deixaram esse objetivo em aberto para o alquimista. Uma dependência séria de elixires médicos que eram em vários graus venenosos levou o alquimista a esforços permanentes para moderar esses venenos, seja por meio da variação dos ingredientes ou por meio de manipulação química. O fato de que a imortalidade era tão desejável e o alquimista correspondentemente valorizado permitiu ao historiador britânico da ciência Joseph Needham tabular uma série de imperadores chineses que provavelmente morreram de envenenamento por elixir. No final das contas, uma sucessão de mortes reais tornou alquimistas e imperadores mais cautelosos e a alquimia chinesa desapareceu. Provavelmente quando os chineses, por exemplo, adotaram o budismo, que oferecia outros caminhos menos perigosos para a imortalidade, deixando suas manifestações literárias embutidas nos cânones taoístas. Da alquimia indiana, o que nós podemos dizer que são os mais antigos escritos indianos, que são os Vedas, né, escrituras sagradas hindus, contêm os mesmos indícios de alquimia encontrados em evidência na China antiga. A saber, por exemplo, aqui as referências de uma conexão entre o ouro e vida longa. O mercúrio era tão vital para a alquimia em todos os lugares que é mencionado pela primeira vez no Arthashastra, do século IV ao III a.C., mais ou menos na mesma época em que é encontrado na China e no Ocidente. A evidência da ideia de transmutar metais básicos em ouro aparece nos textos budistas do século II ao século V depois de Cristo, mais ou menos na mesma época que o Ocidente, como Alexandre o Grande, por exemplo, invadiu a Índia em 325 a.C., deixando o Estado grego que perdurou por muito tempo. Existe a possibilidade de os indianos terem adquirido a ideia dos gregos, mas poderia ter sido ao contrário. Também é possível que a alquimia da medicina e da imortalidade tenha vindo da China para a Índia, ou vice-versa. Em qualquer caso, a fabricação do ouro parece ter sido uma preocupação menor e a medicina a maior preocupação de ambas as culturas.
Mas o elixir de imortalidade que eu faço o comentário tinha pouca importância na Índia, tá? Tinha outros caminhos para a imortalidade. E daí então os elixires indianos eram remédios minerais para as doenças específicas ou até no máximo para promover uma vida mais longa. Como na China e no Ocidente, a alquimia na Índia passou a ser associada ao misticismo religioso, mas muito mais tarde, não até o surgimento do tantrismo, que é um sistema esotérico ocultista e mediativo, que vai de 1100 a 1300 depois de Cristo. Ao tantrismo são devidos escritos que claramente alquímicos, como tratados sobre preocupações metálicas datado do século XII. Desde os primeiros registros da filosofia natural indiana, que datam do século V ao III a.C., as teorias da natureza eram baseadas em concepções de elementos materiais, como fogo, vento, água, terra e espaço, vitalismo, né, que são os átomos animados, e o dualismo do amor e do ódio, da ação e da reação. O alquimista coloria metais e às vezes fazia ouro, mas dava pouca importância a isso. Seus 6 metais, né, que aqui vou falar novamente, que são ouro, prata, estanho, ferro, chumbo e cobre, cada um subdividido em 5 tipos de ouro e etc. Foram mortos, ou seja, corroídos, mas não ressuscitados, como era o costume da alquimia ocidental. Em vez disso, eles foram mortos para fazer remédios. Embora os segredos de tradição mercurial tenham se tornado parte do rito tântrico, o mercúrio parece ter sido muito menos importante do que na China. Os índios exploraram a reação de metal de forma mais ampla, mas embora possuíssem desde muito cedo não apenas ventrilo e sal amônico, mas também salitre, não conseguiram descobrir os ácidos minerais. Isso é ainda mais notável porque a Índia foi por muito tempo a principal fonte de salitre que ocorre com uma eflorescência no solo, especialmente em países tropicais populosos, mas carece do alto grau de corrosividade dos metais possuídos pelos vitróis e cloretos e desempenhou um pequeno papel na alquimia inicial. O salitre, por exemplo, apareceu particularmente nas receitas indianas e chinesas do século IX ao XI depois de Cristo para fogos de artifício, uma das quais, uma mistura de salitre, enxofre e carvão, é a pólvora. E o salitre apareceu pela primeira vez na Europa no século XIII, junto com a forma moderna da pólvora e a receita do ácido nítrico. Agora, da alquimia helenística, né, do helenismo, do grego, onde poderia remontar ao início do período helenístico, que vai de 300 a.C. a 300 depois de Cristo, embora o primeiro alquimista que as autoridades consideram autêntico seja Zósimo de Panópolis, o Egito, que viveu perto do final do período. Ele é um dos cerca de 40 autores representados em um compêndio de escritos alquímicos que provavelmente foi unido em Bizâncio, em Constantinopla, no século VII ou VIII depois de Cristo, e que existe um manuscrito em Veneza e Paris. Sinésio, o último autor representado, viveu em Bizâncio no século IV, e o mais antigo é o autor designado por Demócrito, mais identificado pelos estudos como Bolos de Mende, um egípcio helenizado que viveu no delta do Nilo por volta de 200 a.C. Ele é representado por um tratado denominado Physica et Mystica, Coisas Naturais e Místicas, uma espécie de livro de receita para tingir e colorir, mas principalmente para fazer ouro e prata. As receitas são apresentadas de forma obscura e não justificadas como referência à teoria grega dos elementos e à teoria astrológica. A maioria termina com a frase: uma natureza se regozija em outra natureza, uma natureza triunfa sobre outra natureza, uma natureza domina outra natureza, que as autoridades atribuem de maneira variada aos magos, sacerdotes zoroastrianos, ao panteísmo estoico, né, uma filosofia grega preocupada com a natureza, ou o filósofo grego do século IV, Aristóteles. Foi o primeiro de uma grande série de aforismos sobre os quais os alquimistas especularam por muitos séculos. Em 1828, meus amores, aqui fazendo um comentário, um grupo de antigos manuscritos de papiro, escritos em grego, foi comprado em Tebas, no Egito, e cerca de meio século depois foi notado de que entre eles, dividido em bibliotecas em Leiden, Holanda e Estocolmo, havia um tratado muito semelhante como a Physica et Mystica, que falamos anteriormente. Ele diferia, no entanto, por não ter enfeites teóricos do primeiro e declarar em algumas receitas que apenas a imitação fraudulenta do ouro e a prata era pretendida. Os estudiosos acreditavam que esse tipo de trabalho foi o ancestral tanto da física e mística quanto do livro de receitas do artista comum. E daí as técnicas eram mais antigas. A arqueologia revelou objetos de materiais incrustados com cores obtidas pela trituração de metais com enxofre.
E a descrição de Homero, século VIII a.C., do escudo de Aquiles dá a impressão de que a artista em sua época era virtualmente capaz de pintar em metal. Demócrito é elogiado pela maioria dos outros autores do manuscrito de Veneza Paris e é muito comentado, mas apenas para Zósimo mostra que havia acontecido com a alquimia após Bolos de Mende, a sua teoria que é exuberante em imagens, começando com uma discussão sobre a composição das águas, movimento, crescimento, corporificação e desencarnação, extraindo os espíritos dos corpos e ligando aos espíritos dentro dos corpos, e continuando a mesma linha. Os metais básicos devem ser enobrecidos em ouro, matando-os e ressuscitando-os, mas sua prática é cheia de destilação, sublimação e ele é obcecado por espíritos. A teoria e prática estão unidas no conceito de que o sucesso depende da produção de uma série de cores, geralmente preto, branco, amarelo e roxo, e as cores devem ser obtidas através da água divina ou sulfurose, que pode significar qualquer uma das duas coisas. Eu vou deixar a descrição correta escrita aqui para você poder adicionar aos seus estudos. Zósimo acredita que inovações, principalmente a Maria, que às vezes é chamada de a judia, que inventou o espelho, Agatodaimon, é provavelmente um pseudônimo. Nenhum deles está representado, além das referências de Zósimo, no manuscrito de Veneza Paris, mas um tratado atribuído a Agatodaimon, publicado em 1953, mostra que ele está preocupado com a sequência de cores e complicando-a com o uso arsênico em vez de enxofre. Assim, as potencialidades químicas para a produção de cores eram consideráveis na época de Zósimo. Zósimo também ele mostra que a teoria alquímica passou a ser concentrada na ideia de que existe uma substância que pode realizar a transformação desejada instantaneamente, magicamente ou como um alquímico moderno poderia dizer, cataliticamente. Ele chamou de tintura e tinha várias. Às vezes também era chamado de o pó, que passaria do árabe para o latim como elixir e finalmente significando sua natureza inorgânica como a pedra filosofal. Uma pedra que não é uma pedra, como os alquimistas costumavam dizer. Às vezes era chamado de medicamento para retificar metais básicos ou doentes, e a partir disso foi um pequeno passo para vê-lo como um medicamento para retificar doenças humanas. Zósimo nota a possibilidade de passagem quando o objetivo da alquimia se tornou a salvação humana e a constituição do material do elixir tornou-se menos importante do que os encantamentos que acompanhavam sua produção. Sinésio, por exemplo, o último autor do manuscrito de Veneza e Paris, ele já definia a alquimia como uma operação mental e dependente da ciência da matéria. Assim, a alquimia grega passou a se assemelhar tanto na teoria quanto na prática à da China e da Índia, mas seus objetivos incluíam a fabricação do ouro, portanto, permaneceu fundamentalmente diferente. Agora, da alquimia árabe, que é tão misteriosa quanto a grega e suas origens. Em duas, parece ter sido significativamente diferentes. O respeito com que a física etmística foi mantida pelos alquimistas gregos foi concedido pelos árabes em obras diferentes, como a Tablete Esmeralda de Hermes Trismegistus, o renomado autor helenístico de várias obras alquímicas, ocultistas e teológicas, começando o que está acima semelhante ao que está abaixo, o que está abaixo semelhante ao que está em cima. É breve, teórico e astrológico. Hermes, o 3 vezes grande, Trismegistus, era uma versão grega do deus egípcio Thoth e suposto fundador de uma filosofia astrológica observada pela primeira vez em 150 a.C. A Tablete de Esmeralda, no entanto, ela vem de uma obra maior chamada de O Livro do Segredo da Criação, que existe em manuscritos latinos e árabes e foi considerada pelos alquimistas muçulmanos Al-Azi, que eu vou deixar o nome dele aqui escrito para você adicionar aos seus estudos, como tendo sido escrita durante o reinado do califa Al-Ma'mun, de 813 d.C. a 833. Embora tenha sido atribuída ao místico pagão Apolônio de Tiana, do século I depois de Cristo. Alguns estudiosos sugeriram que a alquimia árabe ela descendia de uma escola asiática ocidental e que a alquimia grega era derivada de uma escola egípcia. Pelo que se sabe, a escola asiática não era chinesa ou indiana. O que se sabe é que a alquimia árabe foi associada a uma cidade específica na Síria, que parecia ter sido uma fonte de noção alquímica, e é possível que a ideologia destilada e sua porta-voz, Maria, assim como Agatodaimon, representassem a alquimia de Haram, presumivelmente migrou para Alexandria e foi incorporada à alquimia de Zósimo.
As versões existentes do livro do Segredo da Criação foram transportadas apenas para o século VII ou VI, mas alguns acreditavam que representavam escritos muito anteriores, embora não necessariamente aqueles do próprio Apolônio. Ele é um assunto de biografia antiga que não diz nada sobre alquimia, mas nem a tábua de esmeralda, nem o resto do livro sagrado da criação. Por outro lado, suas teorias da natureza têm um anel alquímico e o livro menciona os materiais característicos da alquimia, incluído pela primeira vez no Ocidente o sal amoníaco. Era claramente um livro importante para os árabes e muitos dos quais eminentes filósofos mencionaram a alquimia, embora às vezes com desaprovação. Aqueles que o praticavam estavam ainda mais interessados na produção literal do ouro do que os gregos. O mais bem atestado e provavelmente o maior alquimista árabe foi Al-Razi, que foi de 850 a 923 depois de Cristo, ou talvez até 924, que era um médico persa que vivia em Bagdá. O mais famoso foi Abi ibn Hayyan, agora considerado um nome aplicado a uma coleção de escritos subterrâneos produzidos em Bagdá após a reação teológica contra a ciência. E em qualquer caso descrito, os escritos iabrianos são muito semelhantes ao de Al-Razi. Eu vou deixar o nome deles escritos aqui para que você consiga incorporá-lo aos seus estudos. Pegando esse gancho que nós falamos aqui agora, a gente consegue entrar e falar um pouco mais sobre Al-Razi, que foi ele quem classificou os materiais utilizados pelos alquimistas em corpos, os metais, pedras, vitróis, borax, sais e espíritos, colocando nesse último os materiais vitais e sublimáveis, mercúrio, enxofre, rompimento e realgar, os sulfetos de arsênio, por exemplo, e sal amoníaco. Muito é feito de sal amoníaco, cujos poderes reativos parecem ter dado à alquimia ocidental um novo sopro de vida. Al-Razi e os escritos iabrianos estavam realmente tentando fazer ouro. Por meio da ação catalítica do elixir, ambos escreveram muito sobre a composição de águas fortes, por exemplo, um empreendimento que acabaria por levar à descoberta dos ácidos minerais, mas os alunos não foram mais capazes de encontrar evidências dessa descoberta nos escritos dos alquimistas árabes do que aqueles da China e da Índia. As águas fortes árabes eram apenas soluções salinas corrosivas. A escrita de Al-Razi representa o apogeu da alquimia árabe, tanto que os alunos da alquimia têm poucas evidências de sua reorientação posterior em direção a objetivos místicos ou quase religiosos. Nem parece ter voltado para a medicina, que permaneceu independente, mas havia uma tendência na medicina árabe de dar maior ênfase aos remédios minerais e menos às ervas que haviam sido os principais medicamentos dos primeiros médicos gregos e árabes, e daí então o resultado foi uma farmacopeia de não elixires, mas de remédios específicos de origem inorgânica e muito diferentes dos elixires de Al-Razi. Essa nova farmacopeia foi levada para a Europa por Constantino da África, um muçulmano educado em Bagdá, que morreu em 1087 como monge cristão em Monte Cassino, na Itália. A farmacopeia também apareceu na Espanha no século XI e daí passou para a Europa Latina, junto com os escritos alquímicos e árabes que foram traduzidos para o latim no século XII. Da alquimia latina, século XII, o ocidente cristão começou a abandonar o seu hábito de indiferença ou hostilidade para com a literatura secular de civilizações antigas e estrangeiras. Estudiosos cristãos foram particularmente atraídos pela Espanha muçulmana e pela Sicília, e lá fizeram traduções de obras árabes e gregas, muitas das quais eram até certo ponto familiares, mas algumas das quais, incluída a literatura da alquimia, eram novas. A alquimia grega do manuscrito Veneza e Paris, que nós falamos anteriormente, ela teve muito menos impacto que o trabalho de Al-Razi e outros árabes, que surgiu entre as volumosas traduções feitas na Espanha por volta de 1150 por Geralt de Cremona. Por volta de 1250, a alquimia era familiar o suficiente para permitir que enciclopedistas como Vicente de Beauvoir a discutisse de maneira bastante inteligível, e antes de 1300, o assunto estava sendo discutido pelo filósofo e cientista Roger Bacon e pelo filósofo, cientista e teólogo alemão Albertus Magnus. Aprender alquimia era aprender química, pois a Europa não tinha uma palavra independente para descrever a ciência da matéria. Ele foi abordado em trabalhos relacionados a outras formas de mudança, como, por exemplo, o movimento de projéteis, envelhecimento do homem e conceitos aristotélicos semelhantes. Do lado prático, havia livros de receitas para artistas, mas pela primeira vez nas obras de Bacon e Albertus Magnus, a mudança foi discutida em um sentido verdadeiramente químico, com Bacon tratando a alquimia recém-traduzida como uma ciência geral
da matéria pela qual tinha grandes esperanças. Mas quanto mais familiar a alquimia se tornava, mais claro se entendia que a fabricação de ouro era o objetivo quase exclusivo da alquimia, e os europeus não se mostraram mais resistentes à sedução desse objetivo do que seus predecessores árabes. E daí então, fazendo um pequeno comentário, por volta de 1350, os folhetos alquímicos estavam saindo da escritória, né, que eram salas de cópias monásticas, e os europeus haviam até mesmo assumido a tradição anonimata e falsa atribuição. Uma autoridade escreveu, por exemplo, longamente sobre os supostos divergências entre dois árabes, Abid-Dinon e Abi-Rahim, que eu vou deixar os nomes deles aqui escritos para vocês, que eram provavelmente duas versões do nome de Yabir e Ayyan, que também acreditava-se que a obra yabirana mais famosa da Europa, The Sum or Perfection, tem sido uma composição europeia original. E daí então, por volta dessa época, reminiscências pessoais de alquimistas começaram a aparecer, e o mais famoso foi o notório de Paris, Nicolau Flamel, 1330 a 1418, que afirmou ter sonhado com o livro de ocultismo. Posteriormente o encontrou e conseguiu decifrá-lo com a ajuda de um estudioso judeu, estudado nos escritos místicos hebraicos conhecido como a Cabala. Em 1382, Flamel afirmou ter sido sucesso na grande obra, que é a fabricação do ouro. Certamente ele ficou rico e fez doações para a igreja, obviamente. Por volta de 1300, os alquimistas começaram a descoberta dos ácidos minerais, uma descoberta que ocupou cerca de 3 séculos entre a primeira evidência da nova água forte, aqua fortis, isto é, ácido nítrico, e a clara diferenciação dos ácidos em 3 tipos, entre nítrico, clorídrico e sulfúrico. Esses 3 séculos testemunharam esforços prodigiosos na alquimia europeia, pois essas substâncias espontaneamente reativas e altamente corrosivas abriram um novo mundo de pesquisa. E, no entanto, foi de pouco lucro para a química, pois os experimentos foram inibidos pelos antigos objetivos de separar os metais básicos em seus elementos, como preparar elixires e procedimentos tradicionais. A água da vida, aqua vitae, ou seja, o álcool, foi provavelmente descoberta um pouco antes do ácido nítrico, e alguns médicos e alguns alquimistas se voltaram para o elixir da vida como um objetivo. João de Rupecissa, um monge catalão que escreveu em 1350, prescreveu virtualmente os mesmos elixires para o enobrecimento de metal e para a preservação da saúde. Seus sucessores multiplicaram os elixires que perderam sua singularidade e finalmente a tornaram simplesmente novos medicamentos, muitas vezes para doenças específicas. A química médica pode ter sido concebida sobre o Islã, mas nasceu na Europa. Só aguardava o batismo seu grande publicitário Paracelso, 1493 a 1541, que era o inimigo jurado das más práticas da medicina do século XVI e foi um vigoroso defensor dos remédios populares e químicos. E no final do século XVI, fazendo um comentário aqui, a medicina foi dividida em campos guerreiros de paracelianos e anti-paracelianos, e os alquimistas começaram a se mover em massa para a farmácia. Daí então, pegando esse gancho aqui, a farmácia de Paracelso levaria por um caminho tortuoso a química moderna, atual, Mas a fabricação de ouro ainda persistia. Embora os métodos às vezes fossem diferentes, Salomon Trimousin, por exemplo, suposto autor de Splendor Solis ou Splendor of the Sun, publicado em 1598, fez extensas visitas a adeptos da alquimia, uma prática comum, reivindicou o sucesso por meio de livros cabalísticos e mágicos na língua egípcia. A impressão que se tem é que muitos tinham os segredos da fabricação de ouro, mas a maioria deles o adquiriu de outra pessoa e não por experimentação pessoal. Ilustrações muitas vezes fortemente simbólicas tornaram-se particularmente importantes, como por exemplo as de Splendor Solis, sendo muito complexa o texto, mas claramente exercendo um apelo maior mesmo para os estudantes modernos. A alquimia moderna, a possibilidade de fabricação química do ouro, ela não foi contestada de forma conclusiva por evidências científicas até o século XIX. Um cientista tão racional quanto o senhor Isaac Newton, de 1643 a 1727, achou que valia a pena fazer experimentos com ele. A atitude oficial em relação à alquimia no século XVI ao século XVIII era ambivalente, e por um lado a arte ela representava uma ameaça ao controle do metal precioso e frequentemente proibida. Por outro lado, havia vantagens óbvias para qualquer soberano que pudesse controlar a produção do ouro.
Na metrópole da alquimia, Praga, os imperadores do Sacro Império Romano de Maximiliano II, ele reinou de 1564 a 1576, e o Rodolfo II, que foi de 1576 a 1612, provaram ser patrocinadores esperançosos e divertiram a maioria dos principais alquimistas da Europa. Isso não era totalmente vantajoso para o alquimista. Em 1595, Edward Kelly, um alquimista inglês e companheiro do famoso astrólogo alquimista matemático John Dee, perdeu a vida na tentativa de escapar após a prisão de Rodolfo II em 1603. O eleitor da Saxônia, Cristão II, preso e torturado, o escocês Alexander Seton, que estava viajando pela Europa realizando transmutações bem divulgadas. A situação era complicada pelo fato de que alguns alquimistas estavam passando da fabricação do ouro não para a medicina, mas para uma alquimia quase religiosa, que lembra o cinésio grego. Rudolf II fez do alquimista alemão Michael Mayer um conde e seu secretário particular, embora os escritos místicos e alegóricos de Mayer fossem, nas palavras de uma autoridade moderna, distinguidos pela extraordinária obscuridade de seu estilo e não reivindicassem a fabricação do ouro. Nem o alquimista alemão Heinrich Kurant, de 1560 a 1601, cujas obras foram muito estimadas por suas ilustrações, fez tal afirmação. Quais são as avaliações da alquimia para que a gente consiga finalizar nosso estudo de hoje? Os objetivos mais persistentes da alquimia têm sido o prolongamento da vida, obviamente, e a transmutação de metais básicos em ouro. Parece que nenhuma das duas coisas foi realizada, e a menos que você acredite, a alquimia é a consequência da quimioterapia moderna e do ciclotron. Já foi dito que a alquimia pode ser acreditada como desenvolvimento da ciência e da química, uma pedra angular da ciência moderna. Durante o período alquímico, o repertório de substâncias conhecidas foi ampliado, por exemplo, pela adição de sal, amoníaco e salitre. O álcool e ácidos minerais foram descobertos e foi lançada a base a partir da qual a química moderna surgiria. Os historiadores da química têm sido contentados a acreditar a alquimia por estabelecer essa base, ao mesmo tempo que considerar a alquimia, em sua maioria, errada. Não está claro, entretanto, como a base da química foi de fato lançada pela alquimia e não pela medicina. Durante o período crucial da alquimia árabe e latina inicial, parece que a inovação se deu mais à química médica nascente do que à alquimia. Mas aqueles que exploram a história da ciência da matéria, onde a matéria é considerada em uma base mais ampla do que o químico moderno, entende o termo, podem achar a alquimia mais recompensadora. Numerosos escritores herméticos dos séculos anteriores afirmavam que os objetivos de sua arte ainda poderiam ser alcançados e, na verdade, que o verdadeiro conhecimento havia sido repentinamente encontrado e repentinamente perdido. É uma questão de julgamento, né? Mas assim, certamente pode-se dizer que o químico moderno não atingiu o objetivo almejado pelo alquimista. Agora, um comentário aqui meu: para aqueles que são apegados à química científica, a alquimia não pode ter mais interesse. Para quem busca o objetivo mais amplo, por exemplo, que também era do filósofo natural antes do advento da ciência mecânica, newtoniana ou moderna, a busca ela continua. Das interpretações da alquimia, o charlatanismo foi uma característica proeminente da alquimia europeia durante o século XVI, e monarcas como Rodolfo II, mesmo que fossem eles mesmos os culpados, não estavam inteiramente sem razão em encarcerar alguns de seus adeptos resistentes. O pitoresco dessa época era que também viu o nascimento da moderna ciência da química e levou muitos historiadores da química a ver a alquimia em geral como uma fraude. Os historiadores da química tentaram diferenciar o bom do mal na alquimia, citando como bom a descoberta de novas substâncias e processos e invenção de novos aparatos. E parte disso também foi realizada por alquimistas, por exemplo, Maria. Mas a maior parte é atribuída de forma mais justificável aos primeiros farmacêuticos. Os estudiosos, geralmente, eles concordavam que a alquimia tem algo a ver com a química, sim, mas o hermetista moderno, por exemplo, ele afirma que a química foi a serva da alquimia, não o contrário. Deste ponto de vista, o desenvolvimento da química moderna desenvolveu o abandono do verdadeiro objetivo da arte. E, finalmente, para a gente poder concluir nossos estudos, uma nova interpretação foi oferecida na década de 1920 pelo psicanalista suíço Carl Jung, que, seguindo o trabalho anterior do psicólogo austríaco Herbert Silberer, ele julgou a literatura alquímica explicável em termos psicológicos, percebendo as semelhanças entre a literatura alquímica, particularmente sua dependência de ilustrações simbólicas bizarras e os sonhos e fantasias de seus pacientes. Jung, ele os viu como manifestações de um inconsciente coletivo, disposição herdada. A teoria de Jung, ele também é bem grande, né?
A teoria de Jung, ainda em grande parte não desenvolvida, ela permanece um desafio ao invés de uma explicação. A gente encerra nosso estudo sobre alquimia aqui e eu queria falar para vocês algumas menções que eu acho interessante a gente avaliar. Por exemplo, as menções que são feitas na série de filmes de Harry Potter, mais precisamente no primeiro, Harry Potter e a Pedra Filosofal, onde é citado Nicolau Flamel com o Elixir da Vida, que é a Pedra Filosofal. A pedra ela não tem forma, ela não tem textura, ela é apenas um composto químico, um elixir para a imortalidade, né? Que ela é alcançada e é apresentada no filme como uma pedra mesmo. Também eu gostaria de citar aqui Full Metal Alchemist Brotherhood. Na verdade tem duas versões do anime, né? Eu gosto mais da Brotherhood, uma questão minha. Mas assim, a alquimia, a questão da transmutação, o alcance do conhecimento, a eterna busca pela verdade, ela é muito paralela com o que a alquimia realmente é. Então acho interessante a gente fazer uma breve análise aí, focando nas fontes que eu citei aqui para vocês aqui, tá bom? Eu espero que tenha ajudado os estudos de hoje. A gente fica por aqui. Tenham todos um ótimo dia. Qualquer dúvida, só comentar. Tenham todos um ótimo dia.